Olá! Sejam bem-vindos ao Acta Clube, um espaço leve, informal e divertido que está chegando para trazer tudo o que a gente tem de melhor no cenário da cultura transpontânea. Hoje temos aqui dois convidados muito especiais. O primeiro deles tem 23 anos de idade e já com uma vasta experiência na música. Ele é um jovem talento de Três Pontas que vem se destacando nacionalmente no cenário musical, podemos dizer aí, clássico, né, brasileiro, e que começou aos 6 anos de idade. Hoje está aí construindo uma sólida carreira na música. Acabou de se formar pela USP e faz parte de 2 grandes orquestras brasileiras, né, que é a Orquestra Jovem do Estado de São Paulo e a OSUSP. Junto com eles, temos aqui uma pessoa que dispensa apresentações, né, que todo mundo conhece, músico, professor, já foi secretário de cultura aqui em Três Pontas, mas hoje ele está aqui, acho que representando o seu principal papel mais importante da vida, né? Pai coruja do Matheus, né, Alex Tiso? Hoje, que hoje é papel de pai, sem compromisso, né? Compromisso da vida só, Exatamente. né? Matheus Tiso, Alex Tiso, sejam bem-vindos. Obrigado, obrigado. Vamos levar esse bate-papo aí bem leve, né? Claro. Com cerveja ou não. Assim. A gente precisa criar aí esse mistério da caneca, da Acta. Ó, que delícia, né? Bonita, é isso. Para começar o nosso bate-papo com o Matheus, vamos conhecer um pouquinho dele, né? Quem é o Matheus fora da música? É bom, eu passo bastante parte do meu tempo ligado à música, né? Seja ensaiando, tocando em algum evento. E quando eu tenho meu tempo livre, eu estou estudando e preparando alguma coisa nova, aprendendo, fazendo aula. Mas eu gosto bastante de consumir diversos tipos de cultura, assim. Eu acredito que através das outras artes também que a gente aprende, né? Aprende muito, seja com teatro, com cantores, assim, a própria música popular, acredito que engrandece muito esse lado do erudito, né? Do violino. Então eu passo bastante parte do meu tempo ligado sempre à cultura, sempre a provavelmente qualquer outro tipo, seja assistindo filme, né, ou algo assim. Mas grande parte do meu tempo eu tô ligado à música, não tem muito como correr. E como a música entrou na sua vida? Como que foi esse início de tudo, esse despertar para a arte, para a Hum. música, para a cultura? Ah, bom, eu nasci, né, num berço, assim, cheio de influência musical, né, tanto pela parte da minha mãe quanto pelo meu pai. Então eu sempre fui muito estimulado a tocar e, a mesmo ter essa inicialização musical, né, com piano, com algum tipo de instrumento, então eu comecei a fazer aula, né, toquei bastante, comecei a tocar em casamento, em festivais, assim, né, várias pessoas me deram essa primeira oportunidade de tocar, e a partir daí eu senti que eu fui evoluindo, né, conhecendo pessoas novas, aprendendo coisas novas, e fui cada dia mais, assim, né, ficando dentro da música e até que chegou a parte do vestibular e eu não tinha muito como escolher, né. Óbvio que eu tinha escolha, mas era muito óbvia, né, não tinha muito como Chegou a correr. plantar uma dúvida aí, não sei. Em algum momento da tua vida, assim, eu falo desde a infância, você pensou em ser alguma outra coisa? Eu acho que até os meus 15 anos eu não pensava muito sobre isso, né. Eu mais tocava, teve uma época que eu fiquei um pouco longe de aula, né, acabei só levando, só tocando, e aí chega aquele terceiro ano, né, ensino médio, a escola, muito meio convence a gente que a gente precisa, né, fazer medicina, alguma coisa assim, mas eu sempre me causava uma estranheza quando eu falava que talvez ia fazer outra coisa, assim, até que eu cheguei à conclusão que eu ia talvez fazer medicina e levar uma coisa como hobby.
Mas foi muito rápido, assim, que eu percebi. Foi até no festival, acho que 2019, né? Que eu vi as pessoas tocando, assim, tocando no Pizza Dog ou um bar, assim. Eu falei assim, eu não tenho muito como correr, né? E hoje eu vejo, assim, que 7 anos depois foi a melhor decisão que eu tomei. Não arrependi nenhum segundo, né? Então, por mais que por um tempo, assim, eu pensei em talvez não ser a minha fonte principal, a vida foi levando, né, esse caminho, assim. Não teve muito como correr disso. Conhecendo seu pai há algum tempo, eu lembro que na escola você tinha um incentivo, a escola também incentiva muito essa parte cultural, né, de Sim, sim. travessis. Eu lembro alguns vídeos, né, algumas edições de vídeos, alguma coisa ligada aí ao cinema, talvez, nesse sentido. Você gosta muito, você já pensou Gosto em bastante. correr um pouco do violino, tocar um outro instrumento ou tem um foco só? Então, é até curioso, porque agora que você citou, eu lembro que eu tentei correr um pouco, né, disso. Eu, na verdade, corri um pouco do caminho da música, assim. Eh, durante a pandemia, assim, eu sempre tive uma inclinação, né, a mexer com vídeo, desde criança, assim, gostava de ficar brincando, né, editando, e brincava com os efeitos, fazia vídeo de herói, assim, né, fazia com a minha mãe, com meu pai, brincava muito com edição. Gostava sempre de uma série, assim, de fazer Sim. umas intervenções, tal. Eu gostava de fazer alguns programas no Facebook, assim, eu sempre gostei muito dessa parte de vídeo. E aí, bom, uma coisa levou a outra, eu comecei a mexer com edições, assim, gravar, adorava essas competições que tinham de filme, né, e gostava bastante, aprendi muita coisa com isso, com as pessoas desse meio. E aí teve isso, né, durante a pandemia eu até estava pensando já em ir para o Rio de Janeiro, né, passar um tempo na casa do meu X para estudar um pouco de cinema, direção, e foi a época que eu estava um pouco confuso mesmo, assim, e era uma área que eu gostava muito, assim, que eu gosto muito, né, a gente não para de gostar, mas eu lembro que foi até engraçado que uma amiga minha, que deu aula numa universidade nos Estados Unidos de outra matéria, assim, e hoje em dia ela voltou dos Estados Unidos para ficar no Brasil e tocar, mexer com casamentos, né. Ela me falou que não tem como correr, que talvez você pode dar a volta para um lado, você pode ir para o outro, que no final você vai acabar voltando. E comigo foi a mesma coisa. Nessa época que eu estava confuso, eu resolvi fazer a prova da USP, assim, meio insegura, assim, acabei passando, fui, e aí me puxou de volta, né, mas tive eu tenho um pouquinho desse lado, assim, de vídeo, assim, cinema eu gosto bastante. Seria algo que eu faria também, né, acho que tudo um pouco interligado, né, tudo meio que junto, né. Alex, teve algum momento, assim, que você olhou pro Matheus e falou: "Esse menino tem muito talento, ele vai, não tem como ele não seguir isso". Desde pequenininho que ele demonstra esse gosto musical, esse talento pra tá aí envolvido com a música, como vocês, né, todos os Jesus. Então, desde que eu tinha feito um trabalho de conclusão de curso da faculdade. Eu fui fazer a faculdade muito tarde, né? Muito tardio. Tem, sei lá, 10 anos, 11 anos que eu fui fazer a faculdade. Então eu estava com 40 e tantos anos. E eu sempre pensava nisso, né? Sempre era uma coisa que me incomodava. Quando as pessoas falavam assim, os tisos, a música nos tisos. Mas eu via que alguns tisos não tinham esse tino musical. Então, isso me incomodava porque eu precisava descobrir por que isso era relacionado, né? Um dos trabalhos que eu fiz, que foi o que culminou com a minha faculdade, foi justamente pesquisar essa questão. Por que a família Tiso carregava essa tradição e esse nome, esse peso da música? E aí a conclusão foi muito óbvia, que era um incentivo, que era a transmissão do que acontecia. Então, por exemplo, eu fui pesquisar e voltei lá atrás, quando meus avós tinham a casa que era ali onde é a Lu Perfumaria hoje, no centro da cidade. Era uma casa que tinha 12, 16 janelas, todas baixas, e numa dessas janelas tinha um piano.
E essa casa abria às 6 horas da tarde, até 6 horas da manhã, tinha sempre uma pessoa que abria essa casa, e ali já tinha uma tia dando aula, ensinando um neto, ensinando um sobrinho, ou tocando para as pessoas que estavam passando na rua, e isso virava habitual. Ou seja, a transmissão desse conhecimento, que é o que fazia com que a família Tiso ia prosperando musicalmente. E aí isso foi muito natural em casa, né? Porque assim, eu conheci a Marlene, a esposa, nós entramos no mesmo dia no serviço público para dar aula no conservatório, do qual hoje nós já completamos agora 35 anos de trabalho juntos, né? Nós nos conhecemos há 35 anos e quando nós entramos no serviço público, dali 3 meses eu estava namorando a Marli. Então dali já começou toda essa influência, dali mais 2, 3 anos a gente estava casado e a música sempre presente. Então ela foi um motor muito grande nessa influência para os meninos, né? Tanto para o Matheus quanto para a Elis. E assim, a gente sempre fez questão que a música tivesse presente para eles, mas nunca fez questão que a música fosse o dia a dia deles, o ganha-pão deles. Mas a gente sentia que a arte e a cultura tinha que estar presente para eles. Então, assim, muito cedo o Matheus começou a conhecer esse mundo. E assim, realmente, voltando à tua pergunta, quando foi o ponto focal que eu falei, esse menino, realmente, ele vai para a música. A gente estava voltando de um casamento, o Matheus começou muito cedo a tocar com a gente. Ele teve outras influências, que ele vai contar isso, logicamente, de quem foram essas influências, e quando ele começou, então eu já tinha isso com o Matheus, que, por exemplo, quando a gente ia para os casamentos, que é a nossa empresa de casamentos, né? Eu já tratava ele não como filho, mas ele já como uma pessoa da equipe. Então ele tinha o seu salário, ele tinha a manutenção do seu instrumento, era toda feita por ele. Ele era um funcionário da empresa, assim como eu era, como a Marli era. Nós todos éramos funcionários da empresa. E a gente voltando de um casamento, à noite assim tal, a gente estava dentro do carro e fez um barulho no carro. Eu não lembro se era no som do carro ou se foi alguma coisa assim. E o Matheus, assim, do nada, ele falou assim: esse barulho é a nota X. Eu falei: ah, não é. Eu falei: não é. Porque eu já tinha convivido com pessoas que tinham essa tendência a ter um ouvido absoluto, né? Que isso por muitas vezes é bom, mas por muitas vezes é ruim. A gente sabe o tanto que isso é incomodativo. E eu falei assim: Matheus, você está de brincadeira comigo. Matheus tinha, sei lá, 8 anos. Eu falei: você está de brincadeira? Não, Matheus, não é isso. Aí a Marli pegou e provocou um outro barulho. Ele falou assim: essa nota é tal. Eu falei assim: não estou acreditando num negócio desse. E assim, eu já acompanhava o Matheus de outras coisas, de outros eventos, sempre a cultura muito presente, né? E aí esse dia eu falei: cara, esse menino tem ouvido absoluto, eu não acredito num negócio desse. Porque eu só conhecia 2 pessoas. Até então só conhecia uma, que era o Juliano Tiso, que tinha um ouvido absoluto. E ele falava que isso incomodava ele demais, né? A gente levava a fita para o Juliano colocava no toca-fita e ele saía escrevendo a partitura e o negócio saía completamente igual. E eu falei: cara, eu vou viver isso tudo de novo com o Matheus. Que loucura isso. E esse foi um dos pontos. E aí o Matheus já trabalhava com a gente e ele já começava a tocar, primeiro porque era muito bonitinho, né? Ele sempre foi lindo, assim. E quando era pequeno era mais bonitinho, bochechudinho, assim, né? A gente ia para os festivais, o pessoal chamava ele de Tizinho, né? E isso era uma glória, eu gostava demais disso, né? Então o Matheus, ele já estava muito imbuído desse negócio da música. E aí, várias histórias que eu saía de carro, quando eu cheguei num lugar assim, subi na Dona Isabel, aqui em Três Pontos, estou ouvindo um barulho de um violino,
Quando eu olhei para o lado, estava o Matheus numa calçada com o violino aberto assim, tocando na frente de uma loja. Ele já tinha passado, já tinha negociado com a dona da loja. Ganhando dinheiro de sorvete. E aqui, só que tinha uma equipe com ele já comandava uma equipe, sabe? Então, e assim, não é que ele era dono da equipe, não, mas ele combinava com os meninos: olha, nós vamos fazer um evento hoje e depois que acabar, nós vamos pro sorvete ou nós vamos pra padaria. Então, assim, a cultura estava muito imbuída nele. E esse fato, quando eu descobri, quando a gente viu que ele tinha ouvido absoluto, isso para mim foi um marco muito certo, que ele seria realmente alguma coisa ligado à arte, à cultura, à música. E isso só nos trouxe felicidade, lógico, porque e você ter dentro de casa pessoas assim, eu vivi isso com meu avô, né? Meu avô me incentivou muito. Eu fazia aula com ele, a tia Ruth, que era uma figura lendária na música transmontana. Todos eles me incentivaram, então eu sentia que o meu papel com o Matheus era exatamente esse, de incentivar ele. Então, ali, né, com 8 anos, 6 para 8 anos, eu já tinha muita certeza que o Matheus ia para esse caminho. Você gosta de também, Matheus? Tô brincando, tô brincando. Não, eu queria complementar o Alex, né? Aproveitar que ele falou de influências, Sim, falar um pouquinho disso. Por que o violino? Porque o violino, sim. se você for pensar dentro de um cenário infantil, quando você vai escolher um instrumento para tocar, geralmente você não pensa nesses assim, né? Estimulante, né, na verdade. Você vai pensar numa flauta transversal, num violino, num violoncelo. Você vai pensar assim, numa bateria, no violão, no piano, no teclado, que é o mais popular disso tudo. Então, por que o violino e quais foram essas suas influências? Eu acho curioso também que não tem como explicar muito, né? Porque não foi algo que foi apresentado assim, e, quem lá toca violino, foi algo que você pode falar melhor do que eu, né? Mas eu não lembro de ter escolhido assim, né? Na verdade, até legal falar assim, que eu não, por exemplo, eu vi alguém falando algum outro dia, eu acho que é a mesma coisa. Eu não lembro muito da minha pessoa assim, dissociada do violino, assim, né? Sempre pra mim foi uma coisa ligada, desde a memória que eu tenho, né, de mais novo, assim. Então, assim, eu sei que minha tia toca violino, né, minha tia é irmã da minha mãe, então acho que foi através dela que eu devo ter conhecido. Mas é muito engraçado isso, né, como que a gente criança escolhe um instrumento e sem ter um motivo, né, aparente, assim. Talvez a primeira impressão pode ter sido muito boa, num dia muito bom, mas eu lembro que eu só gostava muito do violino, eu tinha um violão desses de 99, uma régua que eu usava como violino de brinquedos com 2 anos, né. É. Por exemplo, o sax que eu tinha em casa eu nunca liguei muito, né, até hoje, eu gosto muito, mas nunca foi algo que, né. E até mesmo o piano, porque ele veio depois, né? Agora o piano, veio depois, mas é algo curioso, eu já sempre falo muito pra todo mundo, né, se eu pudesse escolher desde o começo um instrumento, que eu teria escolhido o piano, assim. Eu acho super. Você toca? Não, toco brincando, assim, né, não de verdade, mas toda vez até em orquestra, quando a gente toca com uma pianista, igual a última vez que a gente tocou, eu fico assim, olhando, assim, aquilo lá, eu acho super legal. Não trocaria violino, mas sim, eu acho bem interessante. Mas durante a vida inteira sempre foi o violino, assim, né, nunca foi. Tinha uma época que eu gostei de guitarra, tocar guitarra, mas nunca larguei, assim, o violino, assim, nunca foi uma fase, né. E não sei muito explicar por que dessa influência, assim, minha tia que eu gostava, eu acho que foi a partir dela que eu conheci, mas realmente é algo bem inesperado, assim, até porque o violino é um instrumento muito ingrato, assim, né, é muito difícil começar, por isso que a gente vê tanta gente desistindo, né, porque é um instrumento primeiramente é desconfortável, né, hoje em dia não, mas no começo é muito desconfortável, é uma posição que você não vê alguém, não é uma posição que a gente usa pra nada, né, e também não é muito recompensador, né, quando a gente tá aprendendo alguma coisa, ou academia, alguma coisa assim, quando a gente vê resultado, que é quando a gente começa a animar, né, e o violino demora muito para vir o primeiro resultado, né. O piano, por mais que seja difícil, quando você toca a primeira música ali com um mês de aula, você já escuta um som legal, né, um violão, você já escuta os acordes.
o violino, até você escutar um som que seja decente, assim, é 1 ano e meio, né, de todo dia insistência, assim. Então é um instrumento, assim, bem complicado, assim, mas que bom, né. Eu jamais começaria de novo, mas, assim, que bom que E assim, complementando a Ana, sempre lá em casa, os instrumentos ficaram à vista. Então tinha sempre uma bateria, tinha um piano, sempre tinha um violão, tinha o violino, o ukulele estava lá, um cajón estava lá. Então, assim, isso tudo ficava à mostra. Mas o Matheus sempre ele ia, sabe, ele passava, tocava alguma coisa no piano. Ele passa, quando eu olhava, ele estava no violão, mas quando eu estava no quarto dele, ele estava com o violino. Então, assim, ele passou por vários tipos de instrumento, usou violino elétrico em casamento, tal, até que começou a crescer realmente isso, essa necessidade de conhecer, né? Porque, assim, instrumento hoje você tem N possibilidades de ter instrumentos. Instrumentos baratos hoje você tem, então, para iniciar. E aí o Matheus já começou a interessar realmente por instrumentos bons e para malhar. Então, quando eu via que isso realmente ia virar, era porque aquele dinheiro que ele ganhava nos eventos que ele tocava, ele investia. Investia em corda, investia. Ah, vou melhorar o violino, vou trocar um. meia-idade, né. Mas sempre procurando essa questão. Investia bastante em jogo também, né. Do Na televisão, celular, né? Isso, sim. Isso pega, Oba, lógico. mas eu usava. Um jovem normal, né? Um adolescente sendo adolescente. Parcelinha reservada ali sempre para o violino também, que ele já virava uma preocupação, né? E às vezes eu ficava pé da vida porque ele gastava exatamente com as outras coisas, tudo. E quando chegava no violino, ele falava assim: pô, pai, eu preciso tocar a corda do violino. Eu falei: "Pô, mas você acabou de ganhar o dinheiro, por que não trocou? Não, porque eu comprei um jogo, porque eu. Mas isso fazia parte, né? E aí, quando ele fala dessa história do violino, esse vídeo é muito bacana, porque ele era muito pequeno. E, e é realmente, eu não consigo lembrar, ele com 2 anos, o que foi que despertou ele. Que do nada ele tinha uma violinha, que eram essas violinhas de plástico de 1,99, e ele pegou uma régua e começou a tocar como se fosse um violino, Gostava, é. né? E daí a história foi se prosperando, foi indo. Sim. Vamos tentar desmistificar um pouquinho, então, o violino como um instrumento muito clássico, erudito e que não pode estar na música popular, né? Eu acho que assim, nesse ponto a gente tem muita sorte, porque nós estamos realmente num berço de cultura. E por ser uma cidade pequena, a gente tem esse contato com orquestra, né? Com a música clássica, passivamente. Às vezes a gente está andando numa praça, tem uma orquestra tocando ali. Isso é muito lindo, isso é muito fácil. Numa capital, talvez os pais tenham que influenciar um filho a ir até um teatro, a algum lugar, para conhecer esse tipo de música, justamente porque a gente não tem essa popularização numa TV ou, né, mesmo você vai num Spotify hoje, você não vai buscar normalmente uma música clássica, mas em muitas músicas você vê o violino inserido, até no próprio sertanejo hoje, você vê muito o violino inserido nelas, né. Então desmistifica isso aí pra gente, Matheus, o violino é o que dentro da música popular brasileira? Ele tá onde? Eu acho que o violino, assim, é um instrumento muito versátil, né. Ele pode ser usado em ele é usado em diversos estilos, assim, né. Até o próprio, às vezes, trabalho que eu faço lá em São Paulo, às vezes com alguns eventos, com DJ, assim, que é uma coisa totalmente diferente, né, do que as pessoas esperam de ver um violino, assim. Eh, É um instrumento muito versátil, assim. É mais conhecido pela orquestra, né, porque compõe a orquestra também é um instrumento de maior número numa orquestra, e a própria música clássica, né. Eu concordo com você que é bem comum as pessoas irem, assim, mas
hoje no Brasil a gente discute muito isso sobre acessibilidade e esse elitismo da música clássica, né? Que na minha opinião ele já é um mito, assim, né? A música é bem acessível para todas as pessoas, só que, queira ou não, a porta é difícil o acesso, assim, né? O acesso não, mas o conhecimento, né, o tomar gosto das pessoas, né, porque é difícil mesmo se apresentar algo pra pessoa e a pessoa ter aquele primeiro contato e às vezes não vai tentar, mas não vai gostar. Ah, legal, mas é bonito, mas não vai ter aquela coisa, né, aquela relação, muitas vezes porque isso não foi construído, né, é igual, sei lá, quando você começa a fazer, sei lá, na academia, você não chega pegando 100 quilos, né, no exercício, assim. É a mesma coisa que a música clássica, se aquilo você vê aquilo de primeira vista, assim, tem que ser aos poucos, assim, essa inserção, esse conhecimento. E eu acho que isso que falta um pouco, assim, a gente ter, né, não só jogar a música, assim, a orquestra lá e, a orquestra é legal, mas sim também uma parte educacional, assim, da orquestra, né, de começar é muito legal as orquestras que tocam algumas músicas populares, igual tem aqui no conservatório, que a pessoa vê aquele Queen, vê aquele rock sendo tocado por uma orquestra, aí já fala: "Ah, é mais legal do que eu pensei", né, às vezes é até um preconceito que tinha de ser chato, ser algo parado, assim, e já vai caindo um pouco por terra, né. E o violino tem muito esse palco na orquestra, né, porque além de ser o instrumento que mais eu não quero falar mais brilha na orquestra, porque é um pouco tendencioso, né, eu falar isso. Os outros amigos dos outros instrumentos eu ficar bem chateado. Mas eu acho, assim, que é muito legal ver o violino sendo usado em outras coisas, e comigo também foi um pouco assim. Como eu cresci, aqui, eu sempre tive muito essa influência do lado popular, sempre toquei violino, mais no lado popular. E o lado erudito foi uma coisa que eu passei a conhecer por artistas que tocavam violino, tocavam rock no violino, pop, e aí através disso eu comecei a conhecer algumas coisas do meio erudito, e aí eu comecei a me apaixonar, né, e depois fui ter a aula, assim, mas foi uma inserção um pouco lateral, assim, não foi algo que eu também fui apresentado desde criança, aí sabia o que era isso, Beethoven, não sei o quê, eu sabia um pouco, assim, depois eu fui conhecendo, e aí eu fui entendendo, né, mas também não foi algo, assim, de cara, assim. Então, eu acho que é legal ter isso para as pessoas, uma desmistificação, assim, né. Eu acho que as pessoas não têm que ir tão longe com esse Sim, mundo, sim, Beethoven, Mozart ou o que quer que seja nesse cenário para gostar de uma música boa, porque a orquestra, ela quando ela é inserida num show, seja sim. de que ritmo for, ou num teatro, num musical, Uhum. você arrepia, na hora que entra a orquestra é uma coisa diferente, é muito Sim, sim. diferente, né, é de arrepiar mesmo, então eu acho que não tem que não brilhe os olhos e não pare pra falar: "Nossa". Sim. O que falta às vezes é o acesso mesmo, das pessoas entenderem um pouco. E aí a gente te traz aqui, Matheus, falando do teu sucesso, aonde você chegou, e talvez para as pessoas não sejam de fácil visualização. Sim, sim. O que que é onde você está hoje? Que lugar é esse que você está após ter formado em música na USP, né? Sim, sim. Explica pra gente um pouquinho das orquestras, o que que é a importância delas. Claro. Bom, no Brasil, a gente tem uma certa carência de orquestras, assim, eu vejo que a gente tem esse polo em São Paulo. São Paulo realmente tem muito esse acesso, assim, teatros, concertos gratuitos, mas, assim, é uma cidade, né, num país inteiro, então não dá para levar em consideração muito isso, né. Eh, mas a gente tem essas orquestras que, por exemplo, a orquestra que eu toco, a Orquestra Jovem do Estado de São Paulo, ela não é nada uma orquestra, é uma escola de música lá em São Paulo, né, que chama EMESP, e a gente tem concertos todo mês, assim, e é uma orquestra que, além dela ter um nível profissional, ela funciona ela funciona ela tem um nível profissional, mas ela tem uma parte pedagógica nela também, né, que é o primeiro contato que algumas pessoas têm em orquestra, mesmo ela tem uma prova, né, que a gente faz uma prova,
Você já tem que ter um certo nível para entrar lá, que não é fácil. Eu tive que fazer uma, 2 vezes, assim. E aí quando eu entrei, aí começa a ser esse contato com a orquestra, você começa a aprender, algumas coisas, assim, você começa a pegar o jeito, né, que realmente é uma dinâmica, assim, que é muito diferente, né, você tá lá na orquestra, não é simplesmente sentar e tocar. A gente tem todas umas convenções de o que você vai olhar, onde vai fazer, né, às vezes parece que a gente tá só tocando lá, curtindo, mas tá todo mundo muito cerebral, pensando em tudo ali, tudo foi muito ensaiado, milimetricamente ensaiado, para soar daquele jeito. Então, eh, é mais complicado para isso, mas também vai ficando mais fácil. E aí, depois disso, eu toco nessa orquestra como convidado da Orquestra Sinfônica da USP, a USUSP, que embora seja ligada à Universidade de São Paulo, não tem a ver com o curso que eu fiz lá. É uma orquestra separada da universidade, uma orquestra profissional. E lá eu já toco com esses profissionais que estão assim há muito tempo. São pessoas mais velhas, assim, é um nível bem mais alto. E aí eu vejo como que muito dessa experiência que eu tive na orquestra jovem me ajudou com isso, me preparou. E eu vejo que é realmente um progresso, assim, né? Bom, falando mais sobre a orquestra, a gente tem esses concertos, a orquestra normalmente lança o programa dela do ano inteiro, que vem convidar, vem solistas, violinistas americanos, europeus, eles vêm tocar com a orquestra e a gente já tem os programas do ano inteiro. Então, a gente pega, a gente ensaia uma semana antes, começa a ensaiar, aí trabalha aquilo lá, chega, faz o concerto, aí depois tem o próximo, sempre vai indo assim. Eh, Bom, acho que é isso, não sei E se você vive da orquestra como um trabalho? Vive-se de orquestras enquanto trabalho? Eu não especificamente você, mas assim, como profissão e ganha-pão. É possível viver de música clássica, de não, com orquestra? certeza. As orquestras pagam muito bem, muito bem. O problema é que são poucas as orquestras, né, como eu falei desse nicho de São Paulo, e mesmo tendo lá em São Paulo, são poucas as orquestras, né. São 3 grandes orquestras tem lá dessas que pagam muito bem. Então o grande problema da música é terem poucas vagas, então acaba sendo um nível muito alto. Quando abre uma prova dessa, normalmente são 20 candidatos para uma vaga, o que até pode parecer pouco, mas esses são os 20 candidatos competindo naquela vaga. São pessoas de 30 anos que estudaram a vida inteira para aquele momento da prova. São os 20 fodão que estão lá, né? São 20 pessoas que estão muito preparadas. São as pessoas que estudaram fora, estão voltando para fazer a prova. Então o problema é essa carência de vagas nas orquestras, né? Mas as orquestras pagam muito bem, assim, por exemplo, o último edital dessa orquestra grande de São Paulo, que é a Sinfônica do Estado, a vaga de tudo era 25.000, 30.000, assim, eles pagam de salário. Paga muito bem. Fora que essas pessoas ainda dão aula, eles têm vários outros projetos. O bom da orquestra é que quando você aprende a tocar em orquestra, é muito fácil. Então você não precisa mais se preocupar. É um trabalho quase que automático, assim, né? Você sentou lá, tocou, você estuda antes, chega preparado, senta, toca e tudo flui muito bem, assim, né? O maestro, né? Acho depois legal falar dessa figura do maestro, que as pessoas às Então, eu ia falar disso e ia fazer até uma intervenção aqui, Maurinho Marcos. Não fica bravo com a pergunta que eu vou fazer. Mas a impressão que a gente tem é que a figura do maestro ela é meio artística, performática ali, que assim, a orquestra vai fluir, vai tocar mesmo sem estar ali presente, com aquela batuta ali, quase que um teatro que ele está fazendo. Eu tô brincando, Maurinha, não fica bravo comigo, mas eu sei que não é, mas é uma impressão que a gente tem, né? E aí as crianças brincam, e é uma forma de você ter o contato ali também, mas Não, mas explique essa figura do maestro o pra gente. bom, o maestro é a figura mais importante da orquestra, na verdade, né? Mais importante que qualquer músico que tá ali. É a maior hierarquia que tem numa orquestra, é a pessoa que decide tudo, que manda em tudo, né? Por assim falar. Pode ser o maior aliado da orquestra, também pode ser a maior briga da orquestra, pode ser com o maestro também, né? Mas normalmente, o que que é a figura do maestro na orquestra, né?
Por mais que você coloque 90 pessoas, todas elas sabem o tempo certo da música, elas sabem o que elas têm que tocar, elas sabem ritmo, elas sabem, tudo, precisa de uma pessoa para juntar todas elas, né. Eh Por mais que elas saibam tocar juntas, assim, precisa de uma pessoa para unificar todas elas. Todo mundo nós somos seres humanos, né, e mesmo que todo mundo fosse igual um metrônomo, tocasse o mesmo ritmo sem falhar nenhuma vez, mesmo assim ainda iria ficar uma orquestra neutra, sem nenhuma tipo de expressividade. Então, do mesmo jeito que um cantor, um violonista, um compositor, um violinista, quando ele vai tocar alguma coisa, algum concerto, alguma música, ele dá a sua cara, né, se eu for tocar uma música cantando e meu pai for cantar, vão ser 2 músicas diferentes, né, mesmo sendo a mesma música, são 2 interpretações. O maestro faz essa mesma coisa, só que em grande escala com a orquestra. Tanto é que quando a gente vai escutar alguma coisa clássica para ter como referência, né, vou escutar essa sinfonia aqui, mas vou pegar desse maestro e desse, são 2 sinfonias diferentes, porque aqui ele tomou mais tempo, ele fez num tempo mais lento, o maestro também equaliza as dinâmicas, assim, né, dinâmica é se o instrumento tá tocando forte, se ele tá tocando mais fraco, então às vezes os violinos estão muito alto, eles estão tocando com muito volume nessa parte, e, por exemplo, os violoncelos não estão aparecendo tanto, mas a melodia, a parte importante está nos violoncelos, então ele equaliza isso para trazer mais os violoncelos. E ele também toma, às vezes, o que deixa uma música chata, né, até pra gente, assim, que tá lá no meio já, né, familiarizado com a música erudita, é às vezes o mesmo tempo parado, sabe, previsível. O maestro que toma esse pulso de, às vezes, a música ficar meio deixar a gente sem, né, sem respirar, assim, ficar uma música ansiosa, uma música mais calma. Então ele é a figura que junta todos os músicos e também dá uma personalidade para aquilo que a gente tá tocando, né. E assim, muito gritante a diferença que faz o maestro muito bom e o maestro bom, por exemplo, né. Eu tive essa experiência tocando lá na USP esses dias, que foi um maestro excelente, assim, e o clima da orquestra ficava outro, era tudo muito mais fácil, ninguém tinha que preocupar, tudo fluía muito melhor, é muito importante essa figura do maestro, é muito importante. Fora que ele também marca o tempo, né, então a gente tá sempre olhando pra ele, né, pra ver o tempo, pra garantir que a gente tá certo, né, não tá correndo, né. Fora que ele ganha mais que todo mundo na orquestra. Muito mais. E o maestro, ele estuda para ser maestro ou ele é um músico, um violinista, um pianista? Alguém que se torna maestro por, não sei, destaque ou por Não, aptidão? as pessoas se tornam maiores, né. Normalmente os maestros sempre são violinistas, cantores, tem de todos os tipos de instrumentos, né. Eh Isso influencia muito na maneira como ele ensaia a orquestra, né. Normalmente a gente vê que maestros que foram violinistas ou foram cellistas, eles mexem muito mais na maneira como os violinos tocam. Talvez ele fale: "Ó, vocês estão tocando um pouco na ponta, toca mais aqui, aqui eu quero que o arco seja assim". Eh, também é combinado, né, isso dentro dos violinos, assim, a maneira que a gente vai mexer o arco, né, na direção, se vai ser para cima ou para baixo, porque isso tudo muda, né, às vezes a gente vai ligar uma frase, tocar todas as notas para cima ou todas as notas para baixo, ou só 2 para cima e 1 para baixo, tudo é um violinista específico, né, o Spala, né, que faz, né. O Spala é o primeiro violino, né. De todos os violinos, tem um violino que ele é como se fosse o braço direito do maestro. Depois do maestro, essa comunicação, com a orquestra de hierarquia, de quem eu devo seguir olhando, assim, é o primeiro violino, que ele vai decidir todas as convenções dos violinos, onde que vai tocar, se vai ser mais para lado, se vai ser mais ligado, né, ele que decide isso tudo. Bom, o maestro ele tem sua formação como músico, mas normalmente a gente vê os maestros sendo mais velhos, né, porque para ser um bom maestro, ele necessita ter uma carga musical muito grande, precisa saber muito o que ele está fazendo, né. Tanto para dar uma interpretação, ele precisa de experiência, né. Uma pessoa que começa a ser maestro, eh
bom, provavelmente ela vai falhar em muitos aspectos, porque ela precisa dessa experiência, precisa ter essa experiência tocando na orquestra, né, até para ela saber como lidar com os músicos melhor, né. A gente vê a diferença de um maestro que já foi músico de orquestra, ele sabe que às vezes ele vai falar com as pessoas de uma forma que as pessoas não vão reagir bem, né, porque, pô, o cara tá lá tocando, aí vem um cara encher o saco, né, ficar falando, ele sabe como que o músico de orquestra vai lidar. Então ele precisa ter muita experiência para Falar com propriedade, né? ele precisa para ele falar com propriedade. E é uma ambição sua chegar a esse lugar? Não sei, muito cedo para pensar, não é algo que eu pensei, assim, mas eu teria que me sentir muito preparado, assim, muito preparado, talvez lá para frente, né, a gente vê muitos violinistas, assim, querendo virar, mas eu acho que por enquanto não, eu gosto bem de tocar ainda, viu. Agora que a gente já falou da orquestra, falou da valorização de um músico de uma orquestra, para as pessoas entenderem mais ou menos, né, se colocarem ali num patamar de entendimento. Onde você está agora, Matheus? Em que lugar aí você está? A gente sabe que você recebeu um prêmio e que esse prêmio é muito importante para quem está começando, né? Vamos falar um pouquinho disso? Sim. Então, eu terminei a faculdade agora, né, a faculdade de música, ela é algo que te dá esse certo bom, para tocar eu não preciso de um diploma, né, ninguém precisa, né, para tocar. Porém, é algo que fornece muitas competências pra gente, né, a faculdade é muito importante para isso, até pelo papel, para depois fazer um mestrado, um doutorado. E bom, aí teve esse prêmio, né, o prêmio Hernani de Almeida Machado, que eu fiz, foi uma no ano de 2024 eu tinha sido finalista, já tinha sido para mim uma nossa, uma maior vitória, né, ter sido finalista, foi a primeira vez que eu fiz a inscrição para fazer o prêmio, assim, e eu olhava, tinha tanta gente tão boa, assim, que eu já estava muito feliz de estar lá, assim, competindo, né, com aquelas pessoas, era inacreditável já, assim. E aí no outro ano eu falei: "Bom, esse ano passado eu cheguei na final, falei assim: "Esse eu vou fazer eu vou fazer pra ganhar", mas mesmo que eu não ganhe, assim, mas eu falei assim: "Esse ano eu vou dar a vida, assim, estudar", aí bom, eu fiz a primeira fase, eu fiquei meio assim, não sabia se ia passar, o vídeo tá legal, assim, mas não sei, aí eu passei na primeira fase, aí eu falei assim: "Bom, agora tá na hora de", eu falei ao meu pai, né, "trancar no quarto e só daqui 2 meses eu saio", né, aí foram 1 mês e meio, quase 2 meses, assim, de preparação intensa, assim, estudando, fazendo simulado, estudando, estudando, estudando. Meu professor me ajudou muito, né, e aí eu cheguei e fiz a prova, e aí depois disso ainda foi mais 1 mês de espera, né. E aí foi 1 mês caçando, assim, indo atrás das pessoas, porque é uma banca, assim, quem não sabe, esse prêmio, bom, você chega lá, fica todo mundo de fora do teatro, e aí entra só a pessoa que vai tocar, e é tudo fechado, e quando você entra, você se apresenta e tem uma banca com 30 pessoas, todos profissionais, assim, no mais alto nível. E aí você com o piano começa a tocar, você toca com piano, né, e aí é ali você preparou o ano inteiro, 2 meses, você tem seus 10 minutos pra mostrar, e quando começa não tem como parar, então, assim, é uma coisa meio até monótona, né, você prepara. E aí mas bom, aí deu tudo certo, eu fiz a prova, assim, eu já tinha ficado muito orgulhoso da prova, assim, mesmo que não acontecesse nada, aí teve a premiação, foi super legal ter ganho prêmio, assim, né. E aí, bom, aí passou o tempo, eu tô hoje tocando nessa orquestra, na outra como convidado, né, fazendo os cachês lá. E aí agora eu tô me preparando também para o ano que vem para aplicar para o mestrado, né, que eu quero fazer um mestrado fora, talvez o doutorado depois também, mas quero continuar estudando. Bom, continuar estudando o instrumento eu vou, claro, né, não paro, mas continuar estudando academicamente também, né. Um título importante, mestrado e também o doutorado, para depois abrir essas portas, talvez dar aula em universidade, é algo que eu acharia bem legal também. Mas agora eu tô nesse momento de preparação. Eu quero fazer esse prêmio de novo esse ano, né, porque eu ganhei uma categoria, eu disse assim, quero, mas seria muito legal ter a oportunidade de ganhar outra, que é a que dá uma bolsa de estudos pra fora, né, que aí casaria super bem. Qual foi o seu prêmio? Eu ganhei na categoria de aprimoramentos, né, ganhei uma quantia em dinheiro,
para usar com o violino, comprando violino, né? E fora o prêmiozinho, né? Que é a parte que eu achei mais legal de tudo. Mas aí agora eu falei, nada de outra, hein, velho? Né? Será? Mas aí eu quero ganhar essa outra, que é uma bolsa, quero competir nessa outra que é uma bolsa de estudos, acho que no valor de 100 mil para estudar fora, né? Isso, nossa, ajudaria demais, né? Mas, bom, agora eu tô preparando para março do ano que vem aplicar para as universidades, eu quero aplicar para algumas universidades alemãs, e é um processo bem chato, difícil, você tem que se preparar muito, mas eu acho que eu tô com um bom tempo, assim, até o ano que vem. E aí tô nessa de preparar, assim. E você concorre à bolsa aplicando também ou não? Não, não necessariamente. Essa aplicação é feita diretamente nas universidades, né? Mas, assim, eu tô um pouco focado também no prêmio desse ano para tentar levar de novo ele, né? E aí conseguir ajudar nos estudos todos, assim, né? Então hoje você está vivendo de violino. Sim, de violino, com Pois. certeza. Fora as duas orquestras, né? Eu também faço esses outros eventos, bastante casamento com algumas empresas, festa, bastante festa, casamento. Então tudo que eu ganho é relacionado ao violino, assim, né? E eu brinco, assim, né? Que eu acho que é um trabalho muito privilegiado, assim, né? Eu gosto muito, assim, né? Porque aquela coisa, e às vezes a gente tá saindo, viajando, é, por exemplo, igual a gente foi por orquestra para Gramado, tocar em Gramado, e às vezes nem parece um trabalho, né? Que a gente tá lá tocando e tá com os amigos, e viagem, toda aquela coisa, né? Sempre muito legal. O meio da música, o meio artístico, né? O meio das artes é um meio muito legal, né? Difícil, né? Como é? Competitivo. Sim, competitivo. Mas é muito legal. Eu também, eu acredito, eu não sofro tanto por essa parte da competição, porque eu vejo como um pouquinho de cada dia, sabe, no final das contas, a gente chega lá, sabe? E mesmo que não chegue lá, vá para outro caminho, assim, eu sinto muito, eu sinto muito não, mas eu sinto que quando a gente deposita um pouquinho ali, estuda cada dia, estudo minhas 3, 4 horas ali, estudo amanhã de novo, as coisas vão acontecendo, né, aos poucos, né? E aí eu acabo ficando um pouco menos ansioso com isso. Já, será que vai dar certo? Será que vai dar certo? Bom, eu tento fazer o melhor, né, cada dia e aí depois a gente vê o que vai acontecendo, né? As metas, né? Mas é um meio difícil, mas é muito recompensador, muito, muito. Quando a gente faz um concerto e a gente se prepara e faz música com os amigos, assim, é muito recompensador isso, né? Não tem preço. E assim, a gente ia ir para a reta final, não estender tanto, a gente trouxe o Matheus porque a gente queria trazer um pouquinho de inspiração para os jovens de Três Pontas. Ele ainda é um jovem de 23 anos, mas já com essa vasta experiência. E aí tudo que ele falou aqui foram coisas relacionadas à dedicação, ao estudo, que eu acho que a gente pode aplicar em várias áreas, né, da vida aí, mas que às vezes as pessoas não acreditam que a arte pode levar alguém a algum lugar deste nível, né, Alex? E a gente tem aqui o conservatório, a gente tem vários professores particulares, escolas particulares aqui, a gente consegue isso com facilidade em Três Pontas, né? E aí fala um pouquinho sobre isso, você que está ali dentro do conservatório há muito tempo, vendo essas crianças crescerem, para finalizar aqui, falar para essas pessoas que sim, né? Existe um futuro para quem realmente quer e se dedica a isso. O Matheus está aqui para mostrar isso pra gente. E o orgulho desse pai aí, de ver esse filho que ficou babando aí o tempo inteiro. O Matheus deixou o Alex calado. Falou, e depois só aqui, ó, babando. Mas fala um pouquinho disso pra gente. É assim, se a gente fizer uma retrospectiva, né? 35 anos vivendo disso. O Matheus um dia me perguntou: "Cara,
vivem disso? Eu falei, lógico que vive disso. E ele tá vendo isso, que você consegue viver disso. Mas para viver disso, você tem que ser o melhor. Você tem que tentar ser o melhor todos os dias. E ser o melhor não é desprezar o outro. É você ser o melhor para você mesmo também, né? Você estudar, você dedicar, você ter compaixão, você ter amor ao próximo, você dedicar ao próximo, você entregar a sua parte para outras pessoas. Então, assim, isso tudo faz parte de uma construção que eu aprendi muito isso vivendo. O serviço público, o conservatório, me ensinou muito isso. Me ensinou muito que eu posso viver com pouco, mas que esse pouco é é uma grandeza muito grande. Muito grande. Então, assim, esses dias eu estava parado em frente ao conservatório, conversando com outra professora, e olhando para o prédio, eu falei assim, gente, eu não acredito que isso tudo se realizou, né? Quando a gente estava lá atrás, a gente andava para lá e para cá, sempre alugando locais, adaptando locais. E hoje a gente tem uma sede, hoje a gente tem bons professores, a gente tem bons alunos. Se atende aqui, recebe cerca de 800 crianças, 800 famílias que são atendidas semanalmente. Cara, isso é possível, isso dá certo, isso existe, né? Esse é o que o Matheus falou. É, dá certo, se você dedicar. Então, assim, eu fico muito feliz porque ver esse movimento, a gente vê que pessoas saíram no conservatório, né, que passaram por ali, o Matheus passou por lá, passou por outros conservatórios, passou pela mão de outros professores, professores que foram lá do conservatório, que já eram de outros lugares. Então, isso tudo me dá um conforto muito grande, né? Me dá um alento muito grande que a gente realmente trabalhou para o negócio dar certo, o negócio dá certo. Tem como dar certo, né? Tem como a gente viver de música, tem como a gente ser artista, tem como a gente fazer daquilo que a gente mais gosta, né? E aí isso se traduz realmente, Ana, eu fico muito apaixonado, tanto com o Matheus quanto o Elis, né? Hoje nós estamos falando do Matheus aqui, mas é a mesma coisa com o Elis, né? Então, eu falo que os dias que o Matheus vem para cá, quando eu ligo para ele, e às vezes ele não pode atender, porque às vezes ele está realmente muito ocupado, muita coisa, fazendo muita coisa ao mesmo tempo. E aí, quando ele chega aqui, eu dou um abraço apertado, eu falo assim: nossa, Matheus, que coisa boa você estar aqui. Mesmo que ele esteja enfiado lá no quarto dele, estudando às 3, 4 horas, eu estar no quarto do lado, escutando aquele violino ali do lado, me traz realmente, me emociona, porque é muito gostoso, né? É saber que aquele fruto saiu dali. Você sabe disso, você tem uma filha que é uma vertente dessa, né? Então isso traz uma coisa que a gente não sabe explicar. Só quem é pai e mãe vai entender isso, né? Essa é uma coisa fora do normal. Então eu agradeço a todos os dias, peço muito a Deus que proteja o Matheus, que encaminhe ele sempre para os lados melhores da vida, que ele seja muito generoso com todas as pessoas, assim como os professores são muito generosos com ele. Então, eu se eu morresse amanhã, eu morreria extremamente feliz, porque eu acho que Matheus está no caminho que ele quis fazer, né? Ele tem todo o meu apoio, como ele teve o apoio quando ele decidiu lá atrás, que ele falou para a mãe dele: mãe, você não vai ficar chateado comigo, mas eu não vou fazer medicina, eu vou fazer Não música. sou muito não, Não. Ah, não, Ah, mas hoje ela deve estar assim, babando mais que a Alex. entendeu? Eu gosto de falar, né? Eu queria falar um negócio também que, bom, eu sei que eu fui muito privilegiado, né? Se eu posso falar dessa questão de, se eu estudar, se eu dedicar um pouco todo dia, é porque eu realmente conheço que, tanto por crescer no meio, como por ter a oportunidade, né, pelos meus pais, assim, e de ir para São Paulo, estudar, não só de ir, mas de conhecer que eu precisava ir também, né, que não é só o ir, né, é saber eu preciso então estudar, mas aonde, com quem?
Então isso eu sinto que eu fui muito privilegiado por poder estudar e por ter essa influência, assim, né. E eu vejo que a gente consegue dar mais essa oportunidade para as pessoas. Eu vejo um pouco, eu acompanho um pouco de longe, mas eu vejo que aqui tem tido bastante, né, essas políticas de incluir as pessoas, de dar oportunidade para todo mundo, mostrar a arte, independente de qual seja, assim, e eu acho que isso é muito importante, principalmente no carinho, né, do professor com o aluno, né. Eu conheço alguns professores daqui, eu vejo que eu acho que é o que mais importante, né, porque é ali que nasce essa coisa da pessoa gostar, né, e o professor ajudar a pessoa, mostrar o caminho para ela, que ela pode fazer. Então, eu acho que a gente precisa, né, cada vez mais dar essa oportunidade para as pessoas e e deixar, né, que elas aflorem, né, esse lado delas de artístico, essa a parte da sensibilidade também, que é muito importante, né. Eu vejo que eu posso estudar, eu tenho tempo para estudar, tudo, graças ao meio também, todas essas coisas, mas é muito legal a gente ver, porque quantas pessoas são muito interessadas, mas acabam não tendo essa oportunidade, né, de ter o contato ou de descobrir o instrumento. Então acho legal, né, cada vez mais a gente investir nisso, de levar para as pessoas lá em São Paulo a gente faz bastante concerto didático, né, com as crianças, assim, na Sala São Paulo, né. Então você imagina aquela sala enorme, assim, que normalmente só vão as pessoas, né, conhecida, porque as pessoas mais cultas vão. Então aí a gente enche, assim, 2 3 horários com lotado com crianças, assim, e toca música de filme, toca música de anime, Star Wars, todos aqueles temas originais, assim, toca pra aí as crianças adoram, a gente explica a orquestra para ela, mostra, viu, cada instrumento. Então isso eu acho que é a parte mais importante no final, né, que é poder transmitir um pouco, senão a gente só fica estudando, estudando, levando, fazendo pra gente e não compartilha isso, né, não faz algo com isso, né. E isso, Ana, assim, eu gravo muito uma frase que o Matheus um dia falou, um dia que nós fomos para o concerto que é a orquestra da OGESP, que é na Sala São Paulo, e eu já tinha ido na Sala São Paulo para assistir um concerto de uma ópera e tal, e a hora que a gente estava entrando, o Matheus falou assim: pai, eu nunca ia acreditar que eu um dia estaria tocando aqui. Então eu acho que isso serve de lição para as pessoas, que é isso que o Matheus está falando, que acreditem nos seus sonhos, né? Que acreditem que isso é possível. Se você dedicar aquilo que você quer realmente, você vai chegar onde você quer. Você tem condição para isso. Não tem nada que te impeça, se não for a sua própria força de vontade e o meio onde você está. Agarre todas as oportunidades que você tem, porque realmente vai dar certo. E aí eu fico muito grato com isso tudo, porque eu acho que a ACTA hoje faz um papel de excelência nisso, né? Assim como o conservatório faz, a ACTA que cresceu lá atrás, vem de tantos anos, né? Eh, morreu, renasceu e está aí mostrando isso tudo, né? Proporcionando à população transmontana, ao estado de Minas Gerais, ao Brasil, fazendo essas coisas importantes, parceira de poder público, fazendo, construindo, trazendo cultura. O tanto que isso é importante. Então é importante que as pessoas se apoderem disso, né? De entender Exato. que isso faz parte do dia a dia delas, né? A ACTA faz parte do dia delas, do dia a dia delas, o conservatório faz. Então, assim, são entidades que estão aí para ser usadas e para ser aproveitadas, né? Na sua melhor essência da palavra ser aproveitado, né? Ô, Alex, eu acho que você leu o meu pensamento, porque eu estava ouvindo o Matheus falar e o tempo todo eu estava com a Acta na cabeça, porque a Acta, por mais que as pessoas ainda não conheçam tanto, vocês podem assistir aí podcasts passados que a gente fala mais sobre como que a Acta foi fundada e o que aconteceu a partir de lá. A Acta tem como essência exatamente isso, fomentar a cultura na cidade, chegar onde muitas vezes o poder público ou iniciativa privada mesmo não consegue entrar sozinho.
Então, a gente tem como planejamento para 2026 ser parte essencial da cultura do turismo e do esporte de Três Pontas, que são outros braços que a ACTA tem. E muito importante essa questão que o Matheus falou aqui agora, que é o palco para quem tem a vontade de estar ali, é dar palco, proporcionar palco para quem quer palco, né? Então a gente tem o Festival Canto Aberto, que faz isso, que incentiva as crianças a estarem ali, a tenda cultural, né? A gente tem outros eventos que fomentam isso, e é a ideia da ACTA apoiar, realizar, patrocinar, tá aí fomentando a cultura e esse incentivo às pessoas, né, na cidade, aos eventos. E a ACTA está de portas abertas. Não somos, né, e aí eu vou me encaixar aqui, só carnaval. A gente renasceu para fazer o carnaval existir novamente, e a partir de agora não é só isso, né? A gente o ano inteiro quer fomentar cultura e arte de todas as formas, para todas as pessoas, da forma mais democrática possível. Estamos aí de braços abertos, de portas abertas para que vocês conheçam, para que vocês pautem, para que vocês deem sugestões. O que a gente fala aqui nesse podcast que pode ser interessante para vocês também. Então, a partir de agora, a gente está aí para tudo, né? A ACTA, ela é uma porta para a entrada de incentivos municipais, de leis de incentivo estaduais, nacionais, e a gente está muito ligado nisso aí. Então, você que é artista, você que está no meio do esporte, tem algum projeto que você pretende fomentar, no turismo também, que são os outros braços que a ACTA agora abraçou. A gente está aqui para te ajudar, para te auxiliar e, quem sabe, fazer os seus sonhos acontecerem, né? Eu vou pedir para vocês falarem uma última palavrinha para a gente finalizar o nosso podcast de hoje. Eu só tenho a agradecer, né? Eu sou muito grato, agradeço todos os dias, todo dia que eu chego no meu trabalho, eu me abençoo com o meu Padre Vitor, eu agradeço a ele pela oportunidade de ter levantado mais um dia, de estar de pé, de agradecer as pessoas que estão trabalhando comigo e, sobretudo, agradecer essa família maravilhosa que eu tenho. Esse filho maravilhoso, a filha maravilhosa que eu tenho, a esposa maravilhosa que eu tenho, porque sem isso, realmente, eu não tinha construído absolutamente nada. Então, eu agradeço muito, e hoje eu agradeço muito ao Matheus por me dar essa felicidade de estar dando sequência na família Tiso, né? Porque isso me traz muita importância das pessoas que construíram a minha musicalidade, quem foi responsável por eu estar aqui. Então eu espero que eu esteja sendo responsável para que ele dê continuidade a isso também, que seja generoso com as outras pessoas, sempre generoso, que eu sei que é um menino de ouro. Então eu fico realmente muito emocionado e muito grato mesmo. Então a minha sensação é de agradecimento e agradecer à ACTA por essa oportunidade. Obrigada, Alex, por ter vindo, por estar com a gente nessa, né? Né, eu também queria agradecer o convite, né? É sempre um prazer poder falar um pouco, né? Eu vejo que realmente, né, as pessoas têm uma certa curiosidade, né, por esse meio clássico que às vezes sou um pouco estranho, né? Difícil de entender algumas coisas. Muitas vezes alguém me vê e fala: mas por que você está estudando? Você já toca violino. É muito legal explicar isso para as pessoas, mostrar, né, como é que funciona tudo. E na maior parte das vezes, todas elas ficam super interessadíssimas, acham tudo muito legal. E é muito legal poder compartilhar isso também, né? Eu acho muito legal o trabalho que a ACTA faz, né? E que as pessoas aqui em Três Pontas, no geral, esse cuidado que tem, né, com a cultura, né, com dar oportunidade para as pessoas, propagar, e o cuidado mesmo que tem, né? Os professores, as pessoas que promovem os eventos também, em fazer tudo o melhor possível, de ajudar as pessoas, levar as pessoas para mostrar o que elas têm para mostrar, né? Dar esse palco para as pessoas, né?
E é isso, eu também agradeço muito ao meu pai, à minha família, sempre me apoiar muito, me dar as oportunidades, todas as pessoas que já passaram, né, que até os noivos, né, as noivas Nossa, que tiveram seu casamento comprometido, ou quando eu tinha 11, 12 anos. Mas tudo isso foi muito importante, né, e eu me sinto muito privilegiado pelo ensino que eu tive, assim, pelas oportunidades que eu tive, e espero retribuir isso para as pessoas de alguma forma, né, eu adoro poder ajudar as pessoas, poder falar quem gosta de me conhecer, assim, quem quer conhecer mais, né, e sempre pode me mandar mensagem, perguntar, assim, que eu sempre vou adorar falar com a pessoa, mostrar, explicar. Quem quiser assistir um concerto, eu sempre compartilho lá tudo, todas as coisas de um concerto, assim. E é super legal poder levar isso para as pessoas e falar um pouco, né, sobre como é que é esse meio, né, da música. Isso. Isso, pessoal. É bom a gente falar de cultura. Cultura também faz parte da vida da gente, né? Imagina se o mundo fosse só educação, obra, saúde, e a gente não pudesse ter esse respiro de arte, de eventos, de diversão. Eu acho que isso é essencial para a vida de todo mundo, ainda mais agora nesse mundo louco em que a saúde mental está fazendo toda a diferença, em que a inteligência artificial está entrando com tudo. A gente está precisando de realidade, né? Essa adrenalina na veia, arte, cultura e contato, né? E a gente está aqui para isso. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Foi um prazer receber você, Matheus. Tá de portas abertas para se você quiser desenvolver algum tipo de evento, quando você estiver por aqui, algum projeto social, né? Às vezes a gente pensa nisso juntos. Antes de finalizar, é importante dizer, né, que o podcast, o Acta Clube, ele está sendo executado através dos recursos do PNAB 1, tá? Muito importante para Três Pontas e para fomentar essa cultura na cidade também e ajudar os artistas, né, que estão aí nessa luta. Então a Acta está de portas abertas, a gente se vê num próximo episódio. Até a próxima. Tchau, tchau.